Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso aprendizado, né, na nossa disciplina de Ética e Relações Interpessoais, tá? Com o tema de aula Gestão Corporativa Inclusiva, né? Aos que não conseguiram entrar no início da aula, depois pode acompanhar, né, continua acompanhando, mas depois, quando quiser pegar o assunto na íntegra, tá? Com as observações, as considerações iniciais, acompanha no YouTube ou na plataforma do canal Educação. Certo? Beleza? Então vamos lá. Estávamos falando, né, dos tipos de exclusão social. Falamos do tipo de ordem econômica, de ordem social, de ordem cultural. A de ordem econômica, nós vimos que a condição econômica, né, que se faz conseguir o quê? O mínimo. Mas é que esse mínimo não te dá uma vida digna. Né? Então, uma condição financeira muito baixa, muito abaixo do nível que se espera, que se é de direito. Né? No início, falamos também sobre a questão do artigo 5º da Constituição, onde diz o seguinte termo: todos são iguais perante a lei. Direitos de liberdade, direito de igualdade, né? Direito de justiça, segurança, alimentação, não é verdade? Mas vimos também, por outro lado, né, que tem a lei dando o direito, mas no Brasil, né, nem todos têm esse direito. Justamente por conta da exclusão social, justamente por conta de desigualdade social, e que a gente quer o quê? Que isso diminua. Né? Mas a gente vê a cada dia, né, gente, aumentando essas desigualdades. E quando a gente fala de desigualdade social, a gente vê os tipos de exclusão social e vê que abrange, né, várias áreas. Não é uma coisa pequena a questão de exclusão social. Né? Tem uma abrangência muito grande, certo? A questão de ordem, tipos de exclusão social, de ordem social. Vimos também agora, né, no tempinho anterior, a questão de problemas psicológicos que faz a pessoa o quê? Ficar isolada. Né? Deficiência motora, que faz a pessoa ficar isolada, e se isola até dentro de casa. Né? Para não dar trabalho. A questão do idoso, porque tem idoso, né, quando começa a depender dos outros, ele já pede logo para ir para onde? Para asilo. Né? Conheço muito idoso que diz, quando eu ficar dando trabalho para meus filhos, para meus netos, pode me levar para o asilo. Ele vai dar trabalho do mesmo jeito. Então tem que entender o seguinte, não é trabalho que se dá. Eles não tiveram com a gente quando a gente era pequeno? Os pais da gente não tiveram trabalho com a gente. E o trabalho era pior, sabe por quê? Porque a gente não sabia andar. Eles tiveram que ensinar, carregar a gente no colo. Né? Aí o pai e a mãe ficam idosos, né? Caminhando com dificuldade, mas caminhando, e tem filho que não tem paciência nem de ficar ali, ó, do lado do pai, ali caminhando. Gente, aquela velocidade é tão boa. Né? Esse passozinho devagar é tão bom para acompanhar o idoso, porque ali a gente vai conversando. Né? Mas tem filho que não tem essa paciência, infelizmente. Né? O pai e a mãe começam a ficar velho. Né? E aí, vou ter que banhar minha mãe, vou ter que banhar meu pai. Eles fizeram isso contigo. Né? E tu não sabia nem ficar em pé. Então o trabalho era dobrado. E eles não, ó, estão em pezinho ali, você só vai banhar. Faz adaptação no banheiro para eles se sentirem úteis, gente. A pessoa tem que se sentir útil. Tá? Beleza? Então, vamos continuar aqui. A gente estava falando do racismo, né? E vamos continuando falando aqui dos tipos de exclusão social, onde, infelizmente, com base na classificação racial e fundada nas teorias raciais do século XVIII e XIX, temos a utilização desses conceitos para justificar a existência de diversos tipos de discriminação na atualidade. Né? Entre elas, entre as discriminações, nós temos a xenofobia, que consiste em aversão a estrangeiros. Olha aí. No Brasil, felizmente, esse comportamento é raro, né? Pois somos muito receptivos
É raro, mas tem. Tá? Há países em que ocorre de forma aberta a xenofobia, variando conforme a época, a política governamental e outros fatores. Né? Brasileiros são massacrados aí fora. Né? Tem região. Né? Não só brasileiros, mas estrangeiros como um todo, chegam numa região, são massacrados. Quando diz aqui que no Brasil esse comportamento é raro, mas acontece. Né? Tivemos, né? Não sei se não digo recentemente, mas passou na televisão. Né? Um trabalhador, não era brasileiro, foi espancado. Outros foram confundidos. Né? Isso acontece, infelizmente. Né? Discriminação regional. A discriminação regional ocorre na não aceitação de pessoas dentro de um mesmo país de forma similar à xenofobia. Por exemplo, discriminação de um cidadão de um estado por outro estado. Gente, piauiense em São Paulo é muito discriminado. Né? Nordestino em São Paulo, no Rio, Rio Grande do Sul, é muito discriminado. Né? Para vocês terem uma ideia, eu vou contar um fato para vocês. Quando eu me formei no curso de agronomia, né, parte da minha turma foi para São Paulo fazer pós-graduação. Fizeram em São Paulo a seleção, fizeram no Rio Grande do Sul, fizeram em Santa Catarina. Somente um, né, conseguiu ficar em Santa Catarina. A colocação dele foi em primeiro lugar. A prova, o currículo, porque o currículo, gente, o pessoal do Piauí, piauiense, ele, além de estudar, ele trabalha na área que está estudando. Ou seja, esse pessoal, esses meus amigos, eles estudavam, né, e faziam seleção. Então, isso contava para o currículo na hora de uma seleção, de pós-graduação, de concurso. E esse meu amigo, ele foi para Santa Catarina. Olha só, ele foi o primeiro colocado. Quem era primeiro colocado tinha direito à bolsa. E ele estudou. Ele dizia, eu vou estudar, eu vou melhorar meu currículo, eu vou fazer uma boa entrevista, eu vou me preparar para a entrevista, vou procurar saber, para ganhar a bolsa, porque eu não tenho condições de me manter fora sem uma bolsa de estudo. Né? E assim ele fez. Foi a prova, né? Ele tirou 10 na prova escrita. Né? E a prova não foi fácil. Ele tirou 10 na prova. Ele foi bem na entrevista e o currículo dele foi o melhor dos candidatos. Teve professor da instituição que elogiou o currículo. Em tão pouco tempo, um estudante ser tão interessado na área, né, na área agrícola, e ter um currículo desse, onde tem professores que não tinham. Resultado, por ele ser piauiense, né, a própria instituição não quis, botou ele segundo colocado para colocar, né, alguém lá da região para ter a bolsa. Isso é uma discriminação. Tá? Então ele ficou arrasado, porque a pós-graduação que ele queria só tinha lá. A área que ele queria só tinha lá. Né? Então ele entrou com recurso. Revisão de prova. Bateu cabeça. Mostrou para os professores que a nota dele estava em primeiro lugar para conseguir a bolsa. E um professor falou. Né? Aqui, primeiro lugar é só o pessoal daqui. Na cara dele. Né? E ele não desistiu. Ele tinha um tempo para se apresentar. O tempo que ele veio para cá, ele conseguiu recursos. Né? E foi para a questão jurídica mesmo. Ele disse que por ter ganhado na justiça o direito dele, na colocação, para conseguir a bolsa para se manter, ele disse que custou caro, mas caro não em forma financeira. Por quê? Porque ele fez a pós-graduação toda sendo perseguido dentro da instituição.
Ele sofreu, né? Então, assim como eles, tem muitos que passam por isso, né? Muitos estudantes, quando vão para outra região, né? Falou que é nordestino, né? Eu acho que o pessoal tem medo, gente. Eu acho não, o pessoal tem medo, porque sabe que o nordestino, ele quando bota na cabeça que vai fazer uma coisa, ele faz, ele consegue. Só se tiver, como esse caso que eu contei, alguém para derrubar, né? Certo? Mas a gente ali, ó, é firme. Tá? Então isso acontece. Intolerância religiosa. Isso está ocorrendo diariamente, tá? A intolerância religiosa tem muita relação com a liberdade de expressão e o pensamento sobre a concepção de limite do indivíduo. Tá? Intolerância religiosa. Vários casos na televisão mostram vizinhos brigando por conta de uma opção, de uma escolha que o outro vizinho tem. Hoje tem várias doutrinas a seguir. Gente, o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Deus está dentro de cada um. A fé, quem tem fé? Tem uns que tem outros que não tem, não. Tem outros que estão fragilizados, né, por algum problema. Isso acontece. Agora, discriminar alguém do trabalho, algum colega na escola, algum professor, algum diretor, né, ou um filho, até dentro da família tem isso aqui. Por conta de intolerância religiosa, onde é que a gente vai parar dessa forma, né? E ainda tem outra questão também, a questão da discriminação agora política, né? Que a briga aí, por conta de partido. Eu já falei em outras aulas aqui, brigas familiares brigando por conta de escolha de partido político. Eu nunca presenciei em toda a minha vida, nos 25 anos que eu tenho... Hein, João? Nos 25 anos que eu tenho, eu nunca presenciei isso, de familiares brigando por conta de partido político. Né? Briga na mesa, na hora da refeição. Ah, porque tu é do partido tal. Ah, porque tu é político, é do político. Gente, pelo amor de Deus, isso não leva a nenhum lugar. Né? Enquanto vocês estão brigando, eles estão de boa aí, ó, fazendo aí as campanhas. Certo? Exclusão social de ordem patológica. A gente viu um pouco da ordem patológica, gente, lá na ordem social, de ordem social, né? Por conta de problemas psicológicos. Conforme Costa, a exclusão de uma ordem patológica pode ser causada por ruptura familiar, como abandono de doentes psiquiátricos. Olha aí. Essa exclusão social de ordem patológica, eu já falei que a exclusão, muitas exclusões começam pela família. Muitas discriminações começam no âmbito familiar. Já falei isso para vocês. Pois olha aqui isso aqui. Né? Por causa de ruptura familiar como abandono. Quando a família abandona, né, um membro que está passando por algum problema psiquiátrico. Geralmente, pacientes adictos. Vocês já ouviram falar disso? Pessoas adictas. Né? Pessoas adictas, adicção é uma doença. Nós sabemos. Né? É a dependência química. Vocês já ouviram falar nisso? Pois existe uma exclusão social dessa ordem. Né? As pessoas adictas, elas ficam doentes, né? Psicologicamente, né? E outras doenças de órgão, né? de questões orgânicas também. Elas são excluídas, porque elas passam a não ser mais nem credibilidade as pessoas não dão, a sociedade não dá mais e a família abandona. A família desiste. Então, esses usuários que ficam na rua, muitas vezes, né, a mãe abandona um filho, mas não é porque desiste de lutar.
Porque a mãe dá credibilidade, acredita que vai ter uma mudança, uma melhora, pela mudança não, uma melhora. Mas tem que partir dele. Quer mudança, começa de você. Né? Mas é uma coisa difícil, a gente não pode julgar essa questão aqui de doentes psiquiátricos. Né? Ou adquire uma doença psiquiátrica, né? Ou já nasce com uma doença, mas há o abandono, a ruptura com o abandono familiar. Porque a família, né, fica desacreditada. A família sofre. Assim como o doente psiquiátrico sofre, a família também sofre. Mas a família não pode parar de viver. Ou viver em função do doente. Porque se viver em função e parar de viver, todo mundo vai adoecer. A verdade é essa. Né? Exclusão social por comportamentos autodestrutivos. Olha só. Doenças patológicas, doenças psiquiátricas, problemas psicológicos trazem comportamentos autodestrutivos. Né? Ainda segundo Costa, comportamento relacionado com o alcoolismo, olha aí, a dependência química, né? Prostituição, droga, né? Entre outros, geram a exclusão desses indivíduos. Gente, no emprego, para você conseguir um emprego, você tem que se preocupar, lógico, com a sua capacitação, com o seu treinamento, com a sua formação, com o conhecimento que você tem, saber fazer aquela atividade. Mas um ponto-chave que você nem lembra é a chamada imagem. Imagem é tudo. Pessoas que estão nessa situação aqui, eles não se preocupam com a imagem. Como é que vão conseguir um emprego? Lembram da questão de higiene que eu falei já no início botando outros exemplos? Que a falta de higiene por não ter aquela mãe que não sabia se comprava o absorvente ou se comprava o feijão para comer. E aí poderia ter uma falta de higiene na casa e falta de higiene gera, né, traz outras doenças. Os dependentes químicos, eles não se preocupam com a imagem quando eles estão realmente naquela bad, naquela situação, né? Não tomam banho, não cuidam da imagem, não querem saber. Então, como é que eles vão conseguir um emprego? Aí botam culpa na sociedade. A gente tem exemplos, a gente vê exemplos na televisão, até artistas, né? Artistas bem conceituados, atores, que passaram por um problema desse. Né? E que todo mundo julgando, massacrando, crucificando, né? Chamando de drogado. Né? Foi uma recaída. Qualquer pessoa pode passar por isso. Né? Qualquer pessoa pode passar ou chegar a uma situação dessa. Mas aí quem tem que se ajudar mais é o dependente químico. É quem está na prostituição. Estão ali por algum motivo. Ocorreu algo. Né? Não é porque simplesmente uma pessoa dessa não acorda, não vai acordar de um dia para outro, aí eu vou virar alcoólatra. Hoje eu sou legal, mas amanhã eu estou me enchendo de droga. Ninguém acorda assim, não. Ah, eu estou de boa aqui, sou formada, sou professora, na manhã eu estou me prostituindo. Não! Não é assim. Isso tem um processo, isso tem algo por trás. Né? Então a família tem que ficar observando. E a família sofre, a sociedade discrimina, exclui mesmo. Ninguém vai contratar. É difícil. É difícil. Um ex-usuário é difícil, mas acontece. Né? Ex-usuários, ex-dependentes químicos, né? Voltar à sociedade, trabalhando, né? Vivendo dignamente. Aí ele tem que fazer uma autoanálise, um autoconhecimento, né? Para querer realmente se reerguer. Professora, a senhora conhece pessoas assim? Conheço. Né?
Pessoas que estiveram no fundo do poço, né? Saíram de uma clínica, estudaram, são concursados, são ex-usuários, mas isso não é obrigado ninguém saber no órgão que trabalham. Mas que já sofreram discriminação e exclusão social. Pessoas conhecidas de passar assim, olhar e reconhecer, meu Deus, é você. Né? Que a gente nem imagina, isso acontece. Né? E a sociedade exclui mesmo. Né? Sociedade exclui. Tá? Outras formas de exclusão, como discriminação por gênero e outros. Né? Há outras formas de discriminação e exclusão social. Né? Por gênero. O gênero não é sinônimo de sexo. Tá? Pois o gênero da espécie humana classifica-se em masculino e feminino. Certo? Em relação à questão dos gêneros, Safiotti destaca: a sociedade não está dividida entre homens dominadores, de um lado, e mulheres subordinadas, de outro. Olha aí. Homens dominadores, homens machistas de um lado, homens abusivos de um lado e as mulheres submissas de outro. A sociedade não está dividida assim, não. Homens e mulheres. Todos não têm direito. A gente não viu? Todos têm direito perante a lei. Se eu estou concorrendo a um cargo numa empresa, tem homens concorrendo também para aquele cargo. Tem organizações que na hora da seleção já diz, não vou botar uma mulher. Por que eu vou botar uma mulher nesse cargo? Vou botar um homem. Aí já está, né, separando. A mulher tem capacidade também. Se ela tem a mesma formação, o mesmo treinamento, mesma qualificação, ela tem capacidade. Aí só porque é mulher, tem empresas que pagam até menos. Salário de mulher tem empresas que é menos do que o salário de homem. Por quê? Isso não existe, gente. Se tem a mesma capacidade, estão concorrendo no mesmo cargo, por que não? Aí entrou a mulher, o salário vai ser menor? Não. Há homens que dominam outros homens e mulheres que dominam homens. Isso equivale a dizer que o patriarcado, sistema de relações sociais, que garante a subordinação da mulher ao homem, não constitui o único princípio estruturador da sociedade. Certo? Outros. Entre eles, aparência física, obeso, pessoas gordinhas acima do peso, né? Magro demais, baixo, alto, comportamento, opção sexual. Olha, aparência física, comportamento, opção sexual, modo de se vestir, forma de se expressar e outros, idade e outros. Isso também causa exclusão. Uma pessoa obesa, ela fica lenta, mas ela é inteligente. Se ela tem formação, conhecimento, capacitação para fazer aquela função e se candidata é porque ela sabe que é capaz. Quando o indivíduo sabe que é capaz, ele vai. Né? Independente se ele é gordo, se ele é alto, se é magro, se é velho, se é novo, se é homem, se é mulher. Se candidata é porque é capaz. Tá? Responde, né, aquelas exigências ali que a empresa está fazendo. Opção sexual, modo de se vestir. Agora, o modo de se vestir, gente, diz relação à imagem. Você não vai trabalhar numa empresa se vestindo de qualquer forma. Você não vai para um jantar de confraternização, uma seleção, uma entrevista, se vestindo de qualquer forma. Eu digo isso porque, até em escola, né? Eu já falei para vocês aqui o caso da minha filha. Chegou o final do terceiro ano, né, do ensino médio, botava aquelas calças rasgadas. Mas a calça rasgada mesmo.
calça, ela não rasgou não, ela comprou dessa forma. Eu não sei como é com a loja. E bota o preço absurdo, não é não, João? Uma loja, as calças rasgadas e o preço é mais de 300, 400 reais. Eu vou pagar 400 reais numa roupa rasgada, minha gente. Eu não pago. Aí minha filha botava a calça para ir para o colégio. Aí eu falava assim, olha, bote a farda. Não, tá terminando o ano, é só essa semana. É semana de prova. Bote a farda. Olha aí, Nova Santa Rita, não compro rasgada de jeito nenhum, eu também não. O máximo que eu posso comprar é aquela coisinha assim, raladazinha. Eu acho bonitinho, mas rasgada. A gente dobra assim a perna, o joelho aparece. Um monte de gente andando com calça assim. É lindo. É a moda. Né? R$ 490. O joelho aparecendo. Que é isso? Não existe não. Dou não. Aí eu falando para ela, bote a farda. Não, eu vou com essa calça. Bote a farda que você não vai entrar no colégio. Quando pensa que não, eu estava aqui no canal dando aula. Já estava vindo, deixei ela. E eu só esperando. Na verdade, gente, eu não estava no canal, não. Eu estava no caminho, no percurso. Dava tempo voltar para pegar ela, mas eu fiz a propósito. Não vão dizer que eu sou uma mãe ruim, não. Mas foi preciso. Mãe! Ela ligou. O porteiro não quer deixar eu entrar. A prova vai já começar. E eu, se vire. Né? Vá caminhando lá para casa da sua avó, lá tem roupa sua, bote a calça da farda ou bote uma calça sem ser rasgada, que aí você entra no colégio. Não dá tempo, volte. Não, já estou no canal. E eu no caminho, né? Pertinho de lá, do colégio. Foi andando, vestiu, voltou, fez a prova, não morreu. Né? Então, essa questão de modo de se vestir. Eu vou para um jantar, mas é só o pessoal da família. Aí bota aquelas blusas manchadas de água sanitária com a gola da blusa arregaçada. Minha gente, né? Pode chegar alguém, né? Nesse jantar, nessa confraternização, certo? Muito cuidado com isso aí. Imagem é tudo, tá? Todas as formas de exclusão estão muito relacionadas aos aspectos culturais do país, da região e da sociedade em que as pessoas estão inseridas. Outra coisa também que Nova Santa Rita botou aí, não compro rasgada de jeito nenhum. Antigamente, né, eu não sei se o João é da minha época, gente, o meu diretor de imagem aqui. Mas antigamente, né, João, quando se ia para uma boate, né, para uma festa de boate, o povo ia vestido. Hoje, gente, as moças, as mulheres vestem umas roupas que eu fico assim perguntando, isso é roupa? Vai para a praia? Porque falta colocar um biquíni para ir para a boate. Nada contra, eu fico rindo quando eu vejo. É a questão do modo de se vestir, né? Aí, o que é que acontece? Passa alguém, né? Você vestida dessa forma, e mexe com você. E aí? Aí é confusão. Porque por mais que você não vá com aquela roupa, com a intenção de alguém procurar conversa, ficar mexendo, mas o instinto masculino, minha gente, o instinto do homem, é de mexer, vai tirar uma brincadeirinha, vai soltar uma piadinha. Então, se prepare. Né? Então, essa questão aí chama também a atenção. O povo fica observando. Tá? Bom. Uma instituição deve buscar de forma constante evitar o desenvolvimento dessas formas. Portanto, desenvolver políticas de formas constantes é fundamental. Os códigos de conduta. Códigos de conduta não é só dizendo como é que o horário que você chega no trabalho, como você deve tratar os colegas, né? Como é que você deve tratar o gestor, como o gestor deve tratar os colaboradores. Não é só isso, não. Questão de uniforme da empresa. Tem gente que não usa o uniforme da empresa. Tem empresa que não está nem aí. Agora, a empresa que não tem um código de conduta que fale sobre a vestimenta do colaborador, ela não tem que exigir do colaborador uma vestimenta condizente. Começa daí. Né? Então, vamos lá. Vai reclamar da minha roupa? Vai reclamar do meu calçado? Né?
Vai reclamar do meu cabelo, da forma como eu amarro o cabelo? Vai reclamar porque eu não uso maquiagem? Tá. Quem é que está reclamando? É o gestor? É a gerência? É a coordenação? Está no código de conduta? Depois vamos chamar todo mundo. Né? Tem que ver isso aí. A empresa só pode reclamar sobre a imagem, né? Por exemplo, estamos falando de imagem. Sobre a imagem do profissional em relação a modo de se vestir, a como se apresenta, se tiver algo no código de conduta empresarial. Tá? A pessoa está vestida? Ok. Está fazendo mal para todo mundo? Não está. Né? É porque tem um acessório que não é legal. É sua opinião. Não é a opinião da empresa toda. Mas a pessoa está de boa. Né? Está fazendo o trabalho dela, está produzindo. Pior se não estivesse produzindo. Certo? Entre as políticas, é possível citar aspectos mencionados nos capítulos anteriores, mas, fundamentalmente, desenvolver e implementar a governança corporativa e o Código de Normas de Conduta. Olha, acabei de falar. Tá? Incentivar e tornar as políticas éticas uma prática cotidiana. Não é somente um certo período de tempo. Tá? É constante, é no cotidiano. Por quê? Porque a gente pensa em quê? Implantou uma governança corporativa, tem código de normas de conduta, implantou a política de compliance, então está visando o quê, gente? Uma melhoria contínua. Tá? Então tem que ver por aí. Bom, pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência merecem um tópico em especial devido à sua maior exclusão social. A gente lembra de ordem social, exclusão de ordem social. Oi, João? Já a gente bota aqui a hora de praticar. Só passando aqui essa questão aqui da exclusão social, por ordem social, pois muitas vezes tem dificuldade até de estudar, né? Ou frequentar ambientes por fatores limitantes, como, por exemplo, a falta de planejamento das instituições, ou falta de política pública e privada. A questão da acessibilidade. Né? No Brasil, no período do Império, Rio de Janeiro, foram criadas as 2 primeiras instituições sociais para deficientes, que foi o Instituto dos Meninos Cegos, né? Fundado em 1854, e o Instituto dos Surdos Mudos, inaugurado em 1857. Tá? É cego, não pode fazer vestibular. Quem foi que disse? É cego, não pode fazer prova de concurso. Quem foi que disse? Na inscrição já pergunta se possui alguma deficiência. É ou não é? Então, o deficiente, ele não pode se isolar, não. Porque ele tem capacidade também. Certo? Vai fazer um concurso? Tem lá. Possui alguma deficiência? Se sim, você tem que dizer a sua. Então, a organização tem que se programar para receber esse candidato. Tá? Eu sou canhoto. Quantas e quantas organizações e instituições na hora não colocam carteira lá de canhoto? Então não tem por que dizer, eu não faço porque não tem como fazer. Tem. Tá? Com a Constituição Federal de 1988, conforme o artigo 207, inciso 3, passou a ser, né, dever do Estado a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Né? As empresas, tanto pública quanto privada, certo? Devem não apenas prever procedimentos em suas normas de conduta, mas também realizar um planejamento para melhor atendê-los, além de conhecer a legislação específica. Bom, portanto, entre as ações possíveis das empresas para a inclusão de pessoas com deficiência, né, nós vamos destacar as seguintes. Planejamento da infraestrutura. A infraestrutura contempla desde edificações até instalação ou objeto apropriado. Tá? A infraestrutura pode prever aspectos, né, como rampa, corrimão, elevadores,
banheiros adaptados, barras de apoio e outros, certo? Ainda sobre o planejamento de estrutura, é importante destacar que esses são exemplos de adaptação, para adaptar, né, para cadeirantes ou outros deficientes com dificuldades de locomoção, mas, né, há deficientes visuais, auditivo, né, e com outras necessidades, certo? E destaca-se que o investimento para a adaptação de um prédio para deficientes, muitas vezes, né, é mais caro do que a construção dele adaptado. Por esse motivo, a contratação de um profissional no momento anterior ao início das obras, sempre que possível, é o mais adequado. Então, vai construir, já constrói com adaptações. Você não sabe quem é que vai frequentar ali, né? Políticas e práticas cotidianas. Além da política de contratação, treinamento, inclusão, adaptação dos deficientes, há a necessidade de política para pessoas receberem de forma adequada as pessoas com deficiência. Existe um treinamento. Você vai receber pessoas deficientes, vai trabalhar com pessoas deficientes, a organização tem por obrigação fazer o treinamento e a capacitação dos que não são deficientes. Certo? Se uma empresa possui deficientes, eles são as pessoas mais indicadas, interessadas para auxiliar na elaboração dessas políticas e, portanto, é fundamental a participação dos deficientes na elaboração das políticas inclusivas. E eles participam na elaboração, né, de política inclusiva justamente também no sentido de treinamentos. Eles sabem, tá? Eles participam da hora do treinamento e da capacitação. Exemplos de ações inadequadas, ou seja, ações que não são aceitas. Postura assistencialista ou incorreta. O grupo de funcionários da empresa tem a concepção de que o deficiente é incapaz, e não é, como eu já falei no início da aula, né? Ou limitado e busca auxiliar até em tarefas simples, como ficar transportando um cadeirante sem consultar se ele prefere deslocar sozinho ou ficar parado no local. Tem que perguntar, tá? Política excludente. Contratar deficiente para atividade menos relevante, por considerá-lo potencialmente incapaz, e não são incapazes. O correto seria contratá-los para cargos ou funções adaptadas às suas necessidades, pois é comum eles se superarem e obterem alto rendimento. Tá? Vamos praticar um pouquinho? Vamos lá, João? Vamos praticar um pouquinho com tudo isso que a gente viu sobre gestão corporativa inclusiva, né? Vamos praticar um pouco, gente. Vamos colocar nosso conhecimento em prática. Se vocês precisarem um dia ou quiserem fazer um concurso um dia, que as questões são fáceis de entendimento, né? A gente vem mostrando aí constantemente essas questões que é fácil responder e também vai ajudar também essa hora de praticar para vocês fazerem o quê? A avaliação de vocês, né? Então vamos lá. Falando sobre gestão corporativa inclusiva, né? Segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Isso aqui a gente viu que consta, né, no artigo 5º. Portanto, é possível afirmar o quê? Que no Brasil, pessoas em situações diferentes devem ter direitos iguais? Pessoas em situação igual devem ter direitos iguais? Brasileiros devem ter mais direitos no país do que estrangeiros? Pessoas com idade acima de 60 anos não podem ter direito diferente das outras pessoas? Ou todos têm o mesmo direito, não importando as diferenças? Segundo a Constituição, todos são iguais perante a lei. Tá? Então, 2 minutinhos aí, João, para ver se o pessoal vai responder.
Vamos lá, pessoal. Vamos lá ver a resposta. Pessoas em situação igual devem ter direitos iguais. Nova Santa Rita, né, respondeu letra E, todos têm o mesmo direito, não importando as diferenças. Quando eu vi essa questão, Nova Santa Rita, eu não vou mentir, né? Antes de responder, eu vi, todos têm o mesmo direito, não importando a diferença. Mas aí, né, a gente viu a questão do princípio da isonomia. Né? No artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Né? Pessoas em situação igual devem ter direitos iguais. A resposta é a letra B. Né? Só que perante a lei, todos são iguais. Mas todos não têm direito. Entenderam? Quando eu vi essa questão, eu disse, eita, aqui num concurso me pegava. Porque eu respondia também a letra E. Né? Segunda questão, conforme o princípio da isonomia, os desiguais, olha aí, devem ser tratados de forma a minimizar essas desigualdades. Todos têm o mesmo direito, independente das diferenças. Todos são iguais perante a lei. Todas as pessoas têm o mesmo direito, independente do gênero ser masculino ou feminino. E as pessoas deficientes não podem ter direitos diferentes, pois isto seria uma discriminação. 2 minutinhos aí, João. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui à nossa questão, onde diz, conforme o princípio da isonomia, os desiguais devem ser tratados de forma a minimizar essas desigualdades, diminuir as desigualdades. Todos têm o mesmo direito, independente das diferenças. Todos são iguais perante a lei. Todas as pessoas têm o mesmo direito, independentemente do gênero ser masculino ou feminino. Né? E as pessoas deficientes não podem ter direitos diferentes, né? Pois isto seria uma discriminação. Princípio da isonomia. Os desiguais devem ser tratados de forma a minimizar essas desigualdades. Nova Santa Rita marcou letra C, todos são iguais perante a lei. Isso aqui diz
no artigo 5º, né? Vou voltar só à primeira questão, Nova Santa Rita. Todos são iguais perante a lei. Artigo 5º da Constituição, né? Fala do princípio da isonomia. Lá no slide onde a gente falou sobre isso, né, diz isso aqui: os desiguais devem ser tratados de forma a minimizar essas desigualdades. Então, o que é que o Brasil, o que é que a lei tem que fazer? Diminuir as desigualdades primeiro. Quando a gente tem desigualdade social, é lógico que a gente vê as diferenças para uns e para outros. Não é verdade? E a gente vê que a lei, todos têm direito, todos são iguais perante a lei. Perante a lei, todos são iguais. Mas a desigualdade social, né, gera o quê? A exclusão. Não é isso que a gente viu? Não são iguais. Se existe desigualdade, não são iguais. Então, a gente tem que tratar de forma para minimizar essas desigualdades. É aí que a gente tem que lembrar que tem que haver uma mudança, né, nessa legislação, nessa maneira de tratar um desigual. Entra a questão da inclusão social. Uma pessoa com deficiência, né, visual é igual a mim? Tem a mesma capacidade. Formação, capacidade, qualificação, treinamento, né? Mas tem deficiência visual. Não é igual, mas é capaz. Mas ele vai estar dentro da lei sendo abordado de outra forma. Por quê? Por causa dessa desigualdade. Certo? Foi o caso, né? Eu falei do concurso. Se eu fizesse um concurso, né, da raça, de que o indígena fez uma maior pontuação que eu, então ele tem que entrar, mas ele não entraria porque não está na cota. Então tem que mudar isso, certo? Cite leis que buscam minimizar as diferenças entre as pessoas. 2 minutinhos aí, João.
Vamos lá? Citar leis que buscam minimizar, diminuir de alguma forma as diferenças, as desigualdades. Vamos lá, gente? Olha só. Nova Santa Rita aí interagindo sempre, né? Eu gosto da interação, gente, tá? LBI, Lei das Cotas, Lei Maria da Penha. Então, vamos lá. Diversas formas legais existem para diminuir, minimizar as diferenças, que são as desigualdades entre as pessoas, né? Entre o indivíduo, entre os cidadãos. Seguro-desemprego para desempregados. Né? Seguro-desemprego para desempregados. Imagina aí uma pessoa desempregada, né? Ficou desempregado, não vai receber nada, já está desempregado, não tem nem um pouquinho para receber, né? É complicado. Então, foi lançado o seguro-desemprego. Né? Alíquotas menores ou não tributação de imposto de renda para pessoas com menor renda. Como é que a pessoa que tem uma pouca renda vai fazer, né, a declaração de imposto de renda? É complicado também, certo? Então, isso minimiza, tá? Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. Detalhe que eu não falei na hora da aula, mas lembrando, porque tinha essa questão. Existem empresas privadas que aproveitam a situação da gestante, que assim que elas retornam ao trabalho, elas já recebem, né, a carta de demissão. Muitas empresas privadas fazem isso. Dão o direito, tá? Mas logo que retorna, demitem. Isso não pode. Se a empresa souber que isso aí é ruim para a própria organização, não faria isso. Né? E se o funcionário, se a funcionária, se o pai também que tem a licença paternidade voltar para a empresa e logo receber a demissão, se for entrar na justiça requerendo seus direitos, tem. Tá? Licença paternidade, né? Isso foi o tempo da licença, aumentaram, porque antigamente não era o tempo que a mãe também passava. Então, o que é que os profissionais, até assistentes sociais e psicólogos, falaram que era melhor o quê? Que era melhor o contato também do pai com a criança. Isso envolve a questão, né, social, a questão cultural, a questão familiar, né? Do pai e da mãe cuidar. Então, os dois têm que ter o mesmo tempo de licença, tá? E diferenças entre direitos de trabalhadores rurais e urbanos, que antes não tinha. O trabalhador rural nem tinha direito, mas agora tem. Né? O trabalhador rural tem o direito, por exemplo, uma coisa simples, que ninguém pensava, a equipamento de proteção individual. Né? Então, ele já tem o direito dele, certo? Ele já pode requerer também a questão de férias, né? Dependendo onde está trabalhando com um trabalhador rural, certo? Então, existem várias formas legais para diminuir a desigualdade entre os cidadãos. Né? A Lei Maria da Penha, ela não entra nesse âmbito, né, de diminuir a diferença entre as pessoas. Né? É um direito que a mulher ganhou e que também o homem, quando é agredido, ele tem direito também de requerer, né, os seus direitos. Também, certo? Beleza? A lei de cotas veio para diminuir essas diferenças, mas é um âmbito muito maior também, tá, Nova Santa Rita? Nessa questão de cotas, porque a gente viu a questão racial. Né? Então, recapitulando a nossa aula, pessoal, vamos lembrar aqui, ver primeiro as referências, que vocês podem estar aumentando o conhecimento de vocês. Ética empresarial, poder da administração ética, né? Então, todos os livros vocês podem, né, estar vendo sobre essa gestão corporativa inclusiva ou governança corporativa. Certo? Essas referências aqui. Então, vamos recapitular um pouco, né, sobre essa aula. Né? A gente viu no início
do artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Mas a gente estava falando sobre a gestão corporativa inclusiva. Uma gestão inclusiva, uma governança inclusiva, é aquela governança que, além de cumprir com todas as normas, está em conformidade com todas as normas, ela tem que ter a empresa tem que ter sua norma de conduta empresarial, visando também o que é de direito do cidadão dentro da empresa. Não somente fazendo valer as leis civis, as leis trabalhistas, né, as leis penais, não somente isso, mas tem que ter a própria norma. Tá? Se no artigo 5º da Constituição existe uma brecha que dificulta, né, a inclusão social, a norma da empresa pode ser diferente. Né? Pode abraçar essa inclusão. Tá? Beleza? Então, olha só, diante de toda essa legislação, né, a gente ainda viu os tipos de exclusão, o quanto ainda existe desigualdade, certo? E o quanto a gente tem que estar em constante aprendizado sobre os nossos direitos dentro de uma organização. Quando vocês entrarem no mercado de trabalho, eu sei que muitos já estão com o pezinho bem assim no mercado de trabalho, né? Quando vocês entrarem, procurem os direitos de vocês, tá? Essas aulas ajudam muito a aumentar o conhecimento e essa informação, tá? Questão de racismo, questão de xenofobia, quando vocês forem para outros locais, discriminação regional, né? Então, fiquem atentos em relação a isso. Isso existe em empresas públicas e empresas privadas, qualquer tipo de organização, tá? Existem instituições também escolares, instituições de ensino. Tá? A exclusão e a inclusão, elas andam juntinhas, tá? Grande abraço para vocês e bom almoço, né? Que a gente agora chegou na hora do almoço, tá bom, pessoal? Gostei da aula, valeu a participação.